Então a gente vai mostrar para você essa questão do emagrecimento, como é que fica o peso na balança. Ela está aqui com a gente, ela que é estrategista em emagrecimento, a Gisele Diniz da Mirate. Oi, Gi, obrigada por estar com a gente, linda. Eu adorei o início aí da reportagem, amei os comentários. E o Juliano perdeu peso pra caramba, mas ele foi bem enfático. Quem decide sou eu, né, Luquinha? Com certeza, vai naquilo que você sente e pensando sempre na sua saúde. Se você faz os exames e vê que está dando um alerta ali, atenção. Nossa enquete para você também participar com a gente, responder 2 perguntinhas, está lá no @falando nisso Band, que é o nosso Instagram. A primeira pergunta para você então participar. Já fez dieta? Quantas vezes? Uma vez, 42%. Mais de 5, 46%. E 2 falando aí, 12%. Olha só, né? A maioria já tentou mais de uma vez, com certeza. Quantos quilos você quer perder? Essa foi boa. Olha só, mais de 20, pasmem, 42%. Nossa. 5 quilos, 42%. E 10 quilos, 15%. Ou seja, só, existe uma necessidade e uma vontade. Só que a pessoa, muitas vezes, quer e não consegue. Por quê? Exatamente, a Gi vai explicar pra gente, mas a gente vai começar, né, Luquinha? Nossa produção foi com muito carinho para as ruas de São José dos Campos, ver as dúvidas do pessoal. Bora ouvir a primeira delas. Meu nome é Eliseu. É verdade que o peso deve ser conforme a altura? Boa. E aí, Gi? Ó, uma pergunta super interessante. Nem sempre tem a ver com a altura. Nós temos aí aquela regrinha, né, do IMC, mas a gente precisa respeitar a quantidade de massa magra que tem no seu corpo, a quantidade de peso ósseo, água. Então, nem sempre está ligada à altura. Isso é um erro que a gente pode cometer, inclusive nos cobrarmos de chegarmos nesse padrão e não ser necessário. Então, a gente precisa sempre estar olhando a balança de bioimpedância, as pregas cutâneas através do adipômetro e até o ultrassom que em breve está chegando aí na Mirate. Olha que legal. Né? Onde a gente vai ter aí a noção exata de qual o tamanho da prega de gordura, a qualidade da massa magra e a gente sai aí para a ciência, né? Ter a certeza absoluta do que tem no corpo e não só na balança. Perfeito, né? Porque muitas vezes a pessoa é baixinha, mas ela é muito forte. Tem muito músculo, não tem gordura. Vai ser diferente o peso. É isso que a gente está tentando explicar e está explicando para você. Olha que interessante. Acabou de chegar aqui. Oi, Gisele. É verdade que se eu cortar o carboidrato, eu consigo emagrecer? Olha, não faz isso, né? É um erro que a gente comete. É claro que o açúcar, carboidratos em excessos, eles não são interessantes. Só que a fonte de carboidrato é extremamente importante para o emagrecimento. Só que a fonte de carboidrato ideal, né? Que a gente vai buscar os carboidratos de baixa absorção, lenta absorção. Mandioca, batata doce, aipim, cenoura, frutas. Então, o que a gente comete de erro é entender quando a gente fala tem que tirar o carboidrato ruim, açúcar, doces, pães, massas. Quando a gente fala em emagrecer, a gente sempre comenta aqui no programa que muitas vezes são tratamentos multidisciplinares, né? Ajuda do médico, do psicólogo, etc e tal. Chegaram algumas perguntas aqui que eu vou juntar numa só. Existem aqueles milagres que aparecem na internet, nas redes sociais, né? Faça 10 sessões de massagem e pronto, você já emagreceu. Faça 10 sessões com bambu e pronto, você já emagreceu. Só um tratamento ligado à estética pode promover o emagrecimento ou não? Não existe isso, não caia nesse conto, né? Ontem mesmo a gente fez uma live conversando a respeito disso, porque assim, o que acontece? A gente espera um milagre e eu gostaria que existisse, viu? Eu acho que eu já estaria rica e deixaria os meus pacientes muito mais felizes. Então, é exatamente isso, tem que ser multidisciplinar. Você precisa primeiro entender como está seu corpo. Às vezes está te faltando vitamina, às vezes seu intestino não está legal, né? Às vezes o seu sono não tá legal. Então entender de fato na tua vida é necessário mudar para você ter resultado. É claro que a estética ajuda, principalmente na gordura localizada, vai potencializar os resultados, mas ele sozinho não faz milagre. Nem uma cirurgia plástica, né? Às vezes eu recebo pessoas lá super chateadas que fizeram cirurgia plástica e tá lá, Gi, mas eu fiz, olha, minha barriga tá grande de novo, a minha perna. Aí eu falo, tá bom, você fez cirurgia plástica, mas você manteve uma alimentação adequada? Você fez repouso? Você bebeu água? Você tomou a dispensa do médico, voltou à atividade física? Nem cirurgia plástica. É necessário sim um trabalho conjunto, um trabalho completo para você ter resultado.
principalmente quando a gente fala de emagrecimento sustentável e saudável. Não vai ser uma estética, não vai ser um chazinho, não vai ser um medicamento. É o que fala o nosso querido Dr. Juan Sanches, né? Dr. Juan Carlos Sanches, que é o nosso cirurgião plástico, ele fala assim, eu não faço milagre. Né? Tem a participação do paciente no pós-operatório também, né, Luquinha? Olha só, tem uma pergunta interessante aqui que a gente pode até puxar para o nosso tema hoje. Preciso perder 20 quilos, tenho artrose nos joelhos, o peso piora e ela comenta que tem hipotireoidismo. Quando a pessoa tem um peso para perder, seja ele 10, 15, 20 quilos, isso vira um peso não só na balança, mas um peso também na cabeça, no coração. A ansiedade de querer que tudo aconteça rápido. Isso pode atrapalhar também, né, Gi? Muito, muito. É um caso bastante interessante que quando chega bastante pessoas na clínica com esse tipo de problema, né? Tá com dor no joelho, problemas na coluna, às vezes até já chegou a travar a coluna. Então, isso é bem interessante. Não é só perder peso. A gente precisa saber se essa pessoa também tá com a massa magra adequada. Porque às vezes vai diminuir gordura e peso na balança, mas não melhora as dores, porque a quantidade de massa magra está abaixo do necessário. Então, por isso a gente tem que estar ali medindo, estar com um profissional sempre olhando. E você falou sobre a ansiedade. Gente, isso acontece sempre, toda hora. Eu posso trazer uma pessoa aqui, se você quiser, a Roberta, né? Ela vai, eu acho que ela vai estar com a gente por aí, falando do emagrecimento. E ela viveu isso. Era muito engraçado, porque ela entrou no Affinity e ela chegava brava, porque eu não perco peso e a balança não desce. E eu, calma, olha o cortisol. A gente brinca que ela é a senhora cortisol. Chegava na outra semana, olha aí, eu fiz tudo certinho, e nananana. Aí teve um dia que ela chegou lá, não vou repetir as palavras, ela meteu a mão na mesa e falou, vai, né? Gente, inacreditavelmente, ela bateu mais de 20 quilos. Olha, tudo a cabeça, né? A ansiedade. A ansiedade de você estar se cobrando, peraí, mas eu tô deixando de fazer isso, eu tô malhando, eu tô fazendo isso, aquilo, e subo, e a resposta não vem. E aí a ansiedade de fazer a balança diminuir travava. Cortisol. O cortisol muda tudo, paralisa tudo, além de envelhecer a gente, né? Exatamente, né, Luquinha? Envelhece. Perfeito. Para falar de emagrecimento junto com a Gi, e a gente precisa comentar isso, até um alerta, viu, gente? A alimentação inadequada pode ser mais perigosa até mesmo que o ato de você fumar, o tabagismo. Um estudo mostra que 1 a cada 5 mortes no mundo tem relação direta com a comida. Quem vai mostrar pra gente um pouquinho antes de comentar isso com a Gi agora, então, é o repórter Alexandre Tortorielli. Muitas vezes é difícil resistir àquela comida saborosa, mas gordurosa, aquele chocolate, sorvete, tentação que pode custar mais caro do que se imagina. O estudo comandado por um pesquisador da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, concluiu que a má alimentação é hoje a principal causa de doenças que levam à morte. Em 2017, foram mais de 11 milhões de óbitos em todo o mundo. 3 milhões a mais do que os provocados pelo cigarro, por exemplo. 10 milhões de mortes foram por doenças cardiovasculares, 900 mil por câncer e 340 mil por diabetes tipo 2. Mas para você é difícil escolher que hábitos mudar? Um bom conselho é começar pelo caminho mais doce e começar reduzindo primeiro o sal. A pesquisa concluiu que as dietas mais perigosas são aquelas ricas em sódio, presente principalmente no sal. E também aquelas com poucas verduras, legumes, cereais, nozes e frutas. Gorduras e carnes vermelhas também não são inocentes, mas têm um peso menor no comprometimento à saúde, de acordo com o estudo. Para Consuelo, a alimentação saudável não é mais uma questão de opção, mas de necessidade. Por causa de problemas na tireoide, que podem provocar doenças cardíacas e de circulação, ela precisa ficar longe do açúcar e de massas. Deu fome e pego o mais fácil. Aí, às vezes, esse mais fácil, ele é o que mais faz mal pra gente. Um problema que aparece cada vez mais cedo nos consultórios. Pois é, né? Que o remédio, como que é mesmo? Que o nosso remédio seja o nosso alimento. Mas também, infelizmente, se você come errado, ele pode ser o seu veneno, né? Pode, e é o veneno, né? A gente está vendo isso crescer. A minha reportagem a gente trouxe bastante agora a criança e o adolescente, né? E eu falo bastante isso no consultório. Claro que a gente atende em número muito maior de mães e papais do que crianças e adolescentes. Mas quem escolhe o alimento que entra na sua casa é você, mamãe, é você, papai. Então, quando você vê
vê o seu filho ganhando peso, o primeiro responsável é você. Apesar de eu sempre escutar, mas ele come, eu falo para não comer, e eu dá dinheiro, vai comer coisa na escola, come qualquer coisa. Quem escolhe o alimento é você. Então a educação inicial é dentro de casa. E aí essas alimentações, eu falo bastante a respeito das doenças alta, a hipertensão, a diabetes, colesterol, que é sim causado grande parte dessas doenças por alimentação. E a gente fala que é genética. Exatamente. Aí eu escuto, mas eu sou hipertensa porque meu pai e minha mãe é hipertensa. Eu sou diabético porque meu pai e minha mãe é diabético. Não é. Na grande maioria das vezes são os maus hábitos. Eu brinco que somos irresponsáveis alimentar e nos tornamos irresponsáveis com a nossa saúde. Gostaria de saber se para emagrecer eu preciso também ter acompanhamento psicológico. Olha que bacana, hein? A gente pensar um pouquinho no cuidado com a mente. Não só na questão da nutrição, de deixar ou comer o que é certo, a academia também. É muito importante falar de trabalho com um lado psicológico, é de suma importância. Por isso, qualquer programa de emagrecimento dentro da Mirati vai ter acompanhamento com uma Mind Coach, que é uma psicóloga. Isso é muito importante até para lidar com o seu dia a dia e ensinar e ajudar teu cérebro a levar isso de uma forma mais tranquila. Né? E entender o que você come. Muitas vezes é ansiedade, nervoso, agitação. E aí na hora que você tem aquela vontade, você tá ali mudando os seus hábitos, tem aquela vontade de comer aquele doce, né? Ou atacar aquela pizza, você tem a oportunidade de conversar com a Mind Coach. E ela vai fazer alguns questionamentos. Mas você realmente quer comer? Ou você, como foi seu dia? Ai, nossa, meu dia hoje foi tão estressante, teve problema no meu trabalho, meu chefe brigou. Você entende que é um pouco mais de nervoso? Vamos tentar trazer aí uma respiração, uma meditação e rapidamente na conversa a pessoa vai entendendo que ela está comendo emoção e aí passa a vontade de comer. E aí vai ficando claro, cada vez mais claro, né, que é possível você controlar o ímpeto de comer por emoção. Mas vale lembrar que nós temos os compulsivos alimentares diagnosticados e esses precisam estar com psiquiatra e psicólogo. E aí lá na Mirati a gente não trata, a não ser que porventura o psiquiatra, o psicólogo peça para a gente ter um acompanhamento, mas é necessário acompanhamento com o psiquiatra e psicólogo. Exatamente, tinha pergunta aqui de compulsão alimentar, a Gi já respondeu. Agora, quando a gente fala do emagrecimento, qual a importância do papel na família nisso também? Nós vimos no início da reportagem aqui do programa, alguns familiares cobrando, né? Você precisa emagrecer, você precisa fazer isso, você precisa. Mas eu quero, essa é a diferença, né? Isso. E aí, qual a importância? Olha, nós temos gigantescas coisas para falar a respeito disso. A primeira coisa que é importante é entender se aquela pessoa já entendeu ou se ela quer, se é isso que está atrapalhando ou não, né? É um momento de escolha. A outra coisa é a forma com que a gente cobra. Às vezes a paciente até tomou a decisão, eu preciso e quero emagrecer. Mas a forma com que a gente fala, a forma com que a gente cobra, pode fazer com que aquela pessoa vá para um caminho contrário. Por quê? Porque o nível de cobrança, lembra do cortisol? O cortisol altera, emocionalmente aquela pessoa altera e ela vai acabar querendo comer muito mais. E pior, quando ela sobe na balança e vê que não caiu, ela começa a entender que ela está decepcionando quem ela ama. E entra num giro de cobrança tão grande que ela tem a tendência de abandonar aquele projeto que era pessoal. Então é claro que a gente pode, né? Nossa, vamos lá, que bom, parabenizar, que bom que você está eliminando peso, que bom que você tomou a decisão. Ou até se é uma pessoa perto de você que você ama e está vendo que de repente está se deixando, está se abandonando, está priorizando outras coisas, mas não está se dando mais espaço, pode chamar para conversar. Né? Mas não no tom simplesmente do peso. Como está o seu dia a dia? Você está tendo tempo para você? Você está conseguindo se cuidar um pouco mais? Será que isso vai fazer bem para você, bem para sua saúde? Será que esse peso não vai te atrapalhar? Você está com dores na coluna? Então vai comentando e fazendo a pessoa refletir. Né? É aquela velha brincadeira, um dedo tá para você apontado, 3 tá para mim, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ok. Perfeito. Olha só, a Irene mandou pra gente uma perguntinha também, falando que o médico dela receitou fluoxetina. Diz que estava ansiosa para emagrecer. Quer saber se ela continua com esse medicamento. Ela diz que precisa perder uns 20 quilos, mas está difícil. Vamos falar da importância, então, para quem está acompanhando o médico, de seguir isso do médico, que o médico falou, como você já comentou, mas também para a pessoa que às vezes tenta emagrecer e nunca foi no médico, nunca foi no psicólogo ou no psiquiatra.
também é bacana buscar essa ajuda, esse acompanhamento? Sim, a primeira coisa é, né, por mais que o paciente chegue na minha frente, se ele tem uma indicação médica, ele tem uma indicação médica. Se porventura você está com dúvida a respeito dessa indicação, você tem duas opções. Ou busca um outro médico, ou conversa com ele a respeito do seu medo, das suas questões pessoais. Agora vamos falar de medicamento, a sibutramina. De fato, a sibutramina ela é muito utilizada para o emagrecimento. Por quê? Porque ela é um ansiolítico. É muito usada no trabalho de ansiolítico, de pessoas que são mais ansiosas e depressivas. E aí vem aquele caso que a gente está acabando de conversar aqui. De repente, você não quer tomar medicamento, né? Não gosto, não me sinto bem, então quero fazer opção por fazer isso de uma forma mais saudável. Tem, Gi? Claro que tem. Você pode fazer uma terapia, você pode fazer o programa Affinity, né? Que a gente vai trabalhar essas questões emocionais, mas lembrando que depende da forma que você está atuando e só o médico poderá te dar alta ou não, né, desse medicamento. Mas, sim, nós temos o direito de escolher tomar ou não o medicamento. Quem me acompanha nas redes sabe que eu não gosto de medicamento. Eu sou a última, adorei os florais, né? Nossa, e tá um cheirinho tão bom aqui. Tá adorei, de óleo limão. essencial. Lá Óleo a pessoa essencial. chega mais estressada, eu dou. Lavanda francesa, né? Erva cidreira, chás. Eu gosto da coisa mais natural, né? Mas eu também preciso entender que eu tenho um limite do meu natural. Se, por exemplo, eu tô com uma crise de ansiedade, já está me atrapalhando no trabalho, já está me atrapalhando no convívio social e um médico receitou um ansiolítico, é necessário fazer uso dele. Hoje, quem fuma, a gente sempre bate nessa tecla, tem mais dificuldade para emagrecer? Não, na verdade a gente escuta muito assim, parei de fumar e engordei. Né? Acontece isso porque a gente troca vício. A gente tem algumas formas de liberar a serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade. Sexo, bebida, fumo, droga, comida e atividade física. Então, quando eu tô fumando, eu estou usando o meu lado de vício que libera a serotonina. O que você escuta quando você fuma? Ai, preciso relaxar, né? Tô muito cansada, tô muito estressada. E aí, quando a pessoa tira aquele vício do cigarro, ela acaba colocando um docinho, uma massa, uma comidinha a mais. Então, é essa troca. Tá. Mas fumando não vai atrapalhar em absolutamente nada. A não ser que você já esteja no estágio que te canse o pulmão, né? Aí a atividade física vai ser um pouco mais cansativa. Tem pergunta aqui, aliás, um comentário da Adriana, comentando aqui, ó. Eu realmente quis emagrecer. Com o planejamento da equipe da Mirati, já estou alcançando minha meta. Que legal. Que legal, parabéns, viu, Adriana? Agora, mais uma pessoa comentando sobre ansiedade. Está com 54 anos, não consegue emagrecer, diz que é muito ansiosa, já está na menopausa, faz atividades todos os dias, mas a ansiedade acaba com ela. Então, ela quer saber que a ansiedade até acaba, põe tudo a perder e fica decepcionada. Então, é um ciclo, na verdade, né? Ela está se esforçando, ela está tentando, mas vem a ansiedade. Eu queria só comentar um pouquinho sobre menopausa, que a gente sabe que pode também sair, eu não sei se é uma lombadinha nesse emagrecimento, e a idade também, 54 anos. Sim, ó, interessante, a relação da menopausa e da idade. Gente, nosso corpo muda mesmo, ó, né, ao passar do tempo, e aí ele vai se tornar um pouco mais lento, mas isso não é desculpa. Olha, a Sol não tem mais 20 anos, ela não vou perguntar qual é a idade, mas olha que mulher. Tô longe. Dá pra fazer a conta, eu tenho 33 anos de jornalismo, pronto. Nossa, né, olha isso. Então, assim, o que é? Com certeza tem hábitos saudáveis, dorme bem, cuida da mente, cuida da alimentação. Então, eu sei que atrapalha um pouquinho, mas isso não é o que vai te dar o resultado final. Não acredite nisso, né? Hoje nós temos mulheres fantásticas aí que fazem triatlon aos 90 anos. Agora vamos falar da outra questãozinha aí, que é a ansiedade, né? O ciclo que o Luquinha tava falando. Esse ciclo acontece mesmo, porque eu quero emagrecer, vem a ansiedade, eu acabo comendo, me decepciono, abandono tudo, engordo de novo. Aí inicia o ciclo de novo. O que eu tenho para dar uma sugestão aí para você que está em casa, passa pelo mesmo problema de ansiedade. A primeira coisa, entenda, eu tenho ansiedade, o que eu posso fazer com ansiedade, não para que eu emagreça. Então, o que eu posso fazer? Tratamento terapêutico? Posso fazer usos de óleos essenciais? De repente, fazer uma meditação durante a noite?
para dormir melhor, relaxar, ou nos momentos que eu estou ansiosa e percebo que vou comer por ansiedade, posso fazer escolhas mais saudáveis, fazer docinhos com chias, comer uma fruta ou comer uma gelatina? Então comece a se observar e entender que você pode e deve controlar a ansiedade. Agora também tem uma outra questão. A gente fala da ansiedade, fala da idade, mas será que a gente está fazendo escolhas alimentares corretas? Né? Nem sempre, eu pego isso direto. Tem paciente que chega pra mim e fala assim: nossa, eu fui lá no parque, tô me achando. Corri, caminhei, antes eu atravessava e tomava logo um sorvete. Agora eu pego uma água de coco e ó, tô me sentindo uma deusa. Água de coco altamente glicêmica é a mesma coisa que açúcar. Montei meu prato, mandioquinha, batata doce, um pouquinho só de arroz, uma proteína de shimeji, um frango, uma alface, um tomate. Olha que prato lindo e saudável. Só que tem um nível de carboidrato alto. Então também é necessário a gente entender que às vezes a gente comete uns errinhos bobos que pode estar te prejudicando. E aí você culpa a ansiedade ou culpa a sua idade, não é. Então o mais interessante é buscar um profissional que possa te orientar. E claro, tire isso da tua cabeça de que, eu tô com a idade avançada, sou ansiosa e eu nunca vou conseguir. Quando a sua mente, ela acredita que que é impossível de conseguir, você já perdeu a batalha. Exatamente, não existe impossível, né? Não. Último bloco, mas dá tempo de você participar e tirar suas dúvidas sobre emagrecimento com a Clínica Mirate. Gisele Diniz, que é estrategista em emagrecimento, está aqui com a gente. Luquinha sendo bombardeado, graças a Deus, no WhatsApp de pergunta, né, Luquinha? Mas agora a gente vai para as suas, ver uma perguntinha que chegou para você, Gi. Vamos lá. Dizem que para emagrecer é necessário um regime de pelo menos 1 ano. Isso é verdade? Boa pergunta. Olha, para emagrecer não, né? Porque vai depender da quantidade de peso que você deseja eliminar. Então, assim, nós temos hoje um recorde na clínica de 60 quilos em 5 meses. Então, essa pessoa não poderia continuar durante 1 ano. Mas o que é interessante a respeito disso, né? Que fala-se muito. Para o seu corpo não ter a facilidade alta de voltar para o peso que você iniciou o programa de emagrecimento, o seu projeto de emagrecimento, é importante que você fique no mesmo peso mais de 1 ano. Né? Então isso é muito interessante porque são as memórias do nosso corpo. E não só isso, a mudança de hábito, ela não é da noite pro dia, né? Então eu quero perder 5 quilos, eu vou lá, faço uma dieta, uma estética, eliminei os 5 quilos. Tá, amanhã eu volto para todos os hábitos normais? Não vai se manter no peso. Então para se manter no peso, para deixar o seu cérebro registrado, o seu corpinho no shape forever, né, gente? Para sempre. Então é interessante você se manter no peso por mais de 1 ano. Interessante que muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso perder 3, 4 quilos. E não tem noção de quanto realmente precisa perder. E essa é a perguntinha que chegou pra gente. Como que a gente sabe o quanto a gente tem que emagrecer? Ela até deu o exemplo dela aqui. Tenho 1,40, tenho 61 anos e peso 68 quilos. Como que a gente consegue medir o que é ideal? Coisa linda, com 61 anos, 68 quilos, belezinha. Quer melhorar? Dá pra melhorar. Vamos entender aí. Existe a continha do IMC? Existe, mas eu não gosto de usá-la. É necessário passar por uma avaliação de bioimpedância ou prega cutânea, tá? Assim você vai saber qual é o peso ideal para o seu corpo. Porque eu posso ter a mesma estatura que você, posso ter a mesma idade que você, mas os meus ossos são maiores, eu tenho mais líquido no corpo, eu incho mais. E aí a gente vai pesar na balança e eu tenho um peso maior que o seu. Eu vou ter que eliminar mais peso que você? Às vezes nem sempre. Às vezes eu estou pesando mais, mas quem tem o maior percentual de gordura é você. Mesmo com o mesmo peso, a mesma idade, com a mesma altura. Então, por isso que é importantíssimo a gente fazer a avaliação de bioimpedância e lá descobrir o que temos de gordura, o que temos de massa óssea, o que temos de massa magra, que são os nossos músculos, o que temos de água e assim identificar quanto a gente precisa eliminar de gordura. E às vezes a gente nem precisa perder peso. Às vezes é aquele inchaço, aquele excesso de líquido mesmo, né? Exatamente. Agora, o jejum intermitente,
Queria que você falasse sobre ele. Olha, o jejum intermitente hoje tem sido usado muito para perder peso, né? Ele foi criado e eu amo usar o jejum intermitente para a gente fazer uma limpeza orgânica. E isso deve ser feito sempre, né? 1, 2 vezes por semana, você fazer um jejum intermitente de 8 a 12 horas, só para fazer o seu corpo estimular, limpar toxinas, é excelente. Agora vamos falar de jejum intermitente para emagrecimento? Não deve ser feito sem acompanhamento nutricional, né? Sem um profissional, porque você não sabe o que pode acontecer com o seu organismo. Dentro da clínica, como a gente está falando de mudança de hábito, a gente não usa o jejum intermitente. Mas por que, Gi, se ele é tão benéfico? Porque a gente está tentando instalar hábitos saudáveis. E o corpo se alimentar em 3 horas é mais ou menos assim, tem um monte de luz ligada. Imagina eu começar a racionar a energia que eu estou entregando para esse estúdio. As luzes vão começar a se apagar. Então, a mesma coisa para o nosso corpo. Por isso a gente fala que a gente tem que ter uma refeição extremamente boa no início do dia e ir diminuindo conforme o dia vai passando, porque à noite a gente não tem um gasto calórico alto. Então, entregar alimento em cada 3 horas é importantíssimo para o seu metabolismo permanecer acelerado. Não que não possa usar um jejum intermitente. Vamos lá então, rapidinho, mito ou verdade, Gi, para você comentar com a gente as frases, tá bom? Leia a frase, você fala se é mito ou verdade e explica o porquê. Primeira frase então, mito ou verdade? Para emagrecer, tenho que trocar tudo por diet e light. Mito, não é verdade. Por quê, Gi? Porque o diet white às vezes tem muito mais caloria e muito mais gordura do que o tradicional. Então, não. O diet ele foi criado para pessoas que não podem consumir açúcar, como os diabéticos, né? E não para a gente fazer dieta. E o light ele tem um pouquinho menos de gordura somente. Então, nem sempre ele tem uma caloria menor. E quando a gente fala de emagrecimento, é conta matemática. Eu tenho que consumir menos do que eu vou gastar. Perfeito. Então, não funciona. Então é mito, perfeito. Vamos lá, mito ou verdade, pra gente comentar aqui. Não existe remédio que emagrece. Não, isso é mito, né? Não existe remédio que emagrece. Então é verdade. É verdade. Não, é verdade, Oh, perfeito. meu Deus, é verdade. Isso, Gisele. Não existe, é verdade, não existe. Não existe remédio que emagrece. Tanto que todos os remédios utilizados por profissionais para gerar emagrecimento é coisas paralelas. Então, você toma um ansiolítico para gerar emagrecimento. Você aplica algumas injeções de hormônios de crescimento para gerar emagrecimento. Mas não é para emagrecimento. Você já viu algum remédio escrito lá, fulano de tal emagrecedor? Se tiver, você toma cuidado também, que não é certo até fazer isso. Vamos lá, último mito então, ou verdade. Mito ou verdade? Estar sempre de dieta não funciona. Não, estar sempre de dieta não funciona. Isso a própria frase já diz, né? Então é verdade. É verdade. Se você estiver sempre de dieta é porque você não conseguiu atingir o que você esperava. Já não está funcionando. Gi, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Beijo no seu coração e parabéns pelo trabalho que você faz com todo mundo. Obrigada a vocês.